Tá dizendo aqui que eu tô ao vivo. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. O pessoal que for chegando aqui posteriormente vai poder acompanhar essa live no IGTV do Litera Negra. Esperando o pessoal entrar aqui. Também o nosso convidado especial para a volta aí do Litera Negra Convida. Temos o prazer de contar com o Chavoso da USP. Deixa eu só esperar ele acenar aqui e fazer o convite. O Chavoso já tá na casa. Tudo bem? Tá me ouvindo direito? Tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo, tá me ouvindo direitinho? Tô. Pera, tá um pouco baixo, mas deixa eu ver. Tá meio baixo o seu som. Ah, acho que melhorou agora. Tá melhor, vê aí. Tá, tá sim. Show? Aí me silenciou. Mano, primeiramente, bem-vindo à casa, bem-vindo ao Litera Negra. É uma enorme honra e Obrigado. satisfação poder receber você aqui. Aí eu vou fazer uma apresentação rapidinho para o pessoal que não conhece você. Tiago Torres, Beleza. esse menino muito bonito, tem 20 anos apenas, é morador de uma família, é morador de uma periferia de São Paulo, é sociólogo em formação pela USP, na Universidade de São Paulo, e é também militante ecossocialista. E tem um canal no YouTube chamado Chavoso da USP, onde fala sobre sociologia, política, cultura e vários outros assuntos. E hoje, especialmente aqui para vocês, sobre literatura, no rolê do Chavoso da USP na literatura. Tiago, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. E conta um pouquinho aí para a galera que não te conhece, né, a apresentação de você por você mesmo. Inclusive, aproveita para falar para a gente um pouquinho de onde que vem esse apelido aí de Chavoso. Beleza. Eu quero agradecer, né, primeiramente, pelo convite, pelo espaço. É uma honra. A sua página, seu trabalho são maravilhosos, né? Se tiver algum seguidor meu aqui que ainda não conhece, que ainda não segue, eu peço que siga. Enfim, te dou esses parabéns aí. E. Pera, tá fazendo uma sombra na minha cara. Deixa eu ver se bom. A minha imagem tá escura, né? Eu não sei o que aconteceu, mas enfim. Então, eu. Você já me apresentou um pouco, mas enfim, o Chavoso, né, que você perguntou de onde que veio esse nome, Chavoso da USP, né? Chavoso é uma gíria aqui de São Paulo, né, que é usada pra gente que é funkeiro, né, esse estilo funkeiro paulista, né? E aí eu fiz um texto que viralizou na internet no ano passado, e aí pela minha aparência e pelo meu por eu estudar na USP, né, o pessoal começou a me conhecer por Chavoso da USP. E aí virou meu apelido, e alguns meses depois eu criei um canal no YouTube com esse nome. Né, e aí no canal eu falo mais ou menos desses assuntos aí que você falou. Uhum. E o canal tá beirando os 100 mil inscritos, né? Sim, estamos chegando, falta Inclusive, pouquinho. inclusive o pessoal que tá chegando aqui pelo Litera Negra e ainda não conhece o Chavoso, é só colocar lá o Chavoso da USP no YouTube, também aqui no Instagram e seguir lá e se inscrever também no canal que já fortalece. Tiago, Obrigado. começando um pouquinho o nosso bate-bola, eu queria que tu falasse pra gente sobre os seus primeiros passos na literatura. Comenta pra gente aí como é que se deu. Uhum. Então, é uma relação bastante complicada, né? Acho que você se deve imaginar, né? Até porque um das ideias, né, da sua página é justamente aproximar a população negra da literatura, né? E vice-versa, né? Mostrar para a população, né, a literatura produzida por nós também. E a minha relação com a literatura sempre foi assim bem distante, tá ligado? Mas falta de acesso mesmo, né? Sendo, além de negro, pobre principalmente, principalmente não porque as duas coisas estão atreladas, né? Mas enfim, e morador da periferia, estudante da escola pública, não existia literatura assim. Assim, calma, não existia literatura no sentido que é dado a ela, né? Porque outras Uhum, coisas também podem ser consideradas literatura e muitas vezes não são apresentadas assim, tá ligado? Então, uhum.
por exemplo, quando eu estava na escola, falar que um álbum de rap poderia ser considerado literatura não era uma coisa muito pensada, né? Mas hoje em dia já é considerado. Né? Não é tão que o álbum aí dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, tá em listas de leituras, etc. Uhum. Então, acho que No os vestibular primeiros também, né? contatos que eu... Exatamente. Lista de leitura de vestibular, não completei a frase. É, então, acho que os primeiros contatos que eu tive com a literatura foi nesse sentido, musical, de rap, de funk. Uhum. Agora, de leitura mesmo, foi por gibi. Né? Eu comecei a ler muito novo gibi, que quando eu era criança eu gostava muito, e eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Né? Eu era viciado, né? Viciado. O primeiro contato que eu tive com a leitura foi esse. Aí na adolescência, muito novo assim, né? Tipo, eu tinha uns 11, 12 anos, eu fui na biblioteca fazer uma carteirinha, sabe? E, tipo, a biblioteca no centro de Guarulhos, né? Porque aqui em Guarulhos... Aí eu já morava aqui em Guarulhos, né? Eu nasci, cresci em São Paulo e depois eu vim para Guarulhos. Aí, Guarulhos, infelizmente, tem poucas bibliotecas, né? Então eu tive que ir no centro. E aí lá eu fiz um cadastro, tipo, novão, mano. Eu comecei a pegar uns livros. Aí eu comecei a ler a literatura infanto-juvenil mesmo, né? Literatura, assim, que é Uhum. feita pra minha idade, né? Então, esses, os mais lidos, geralmente, né? Esse negócio de Harry Potter, por exemplo, e outras literaturas assim. Eu li algumas coisas que não era nem muito conhecidas, sei lá. Eu fuçava lá nas prateleiras e achava uns livros mó desconhecido e começava a ler. Tanto que eu nem lembro o nome deles. Mas eu acho que o primeiro livro de ficção que eu li, acho que foi o... Acho que deu uma travada aqui. E eu acho que o Thiago teve um probleminha com a internet dele. Golpe. Deixa eu só chamar ele aqui mais uma vez. Gente, tivemos um pequeno problema técnico. E aí o Thiago já vai estar voltando aqui. Ele estava falando um pouquinho sobre. Olha, acho que ele voltou agora. Fazer o convite aqui para a gente retomar a conversa. E Caído aí, Thiago, voltou? nada. A gravidade nunca ajuda, mas estamos aí de volta. Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá cortando um pouquinho, mas eu Beleza. tô te ouvindo. Tá. Posso falar? Posso continuar? Não, Pode? agora. Pode continuar. Tá. Enfim, acho que o primeiro livro assim, de ficção que eu li foi aquele do ET, né? Que tá aquela história lá do ETzinho com a bicicleta e pá. E depois eu comecei a ler. Este travou. Ah, voltou. E depois eu comecei a ler outras coisas, assim. Eu comecei a ler livro de paleontologia, tá ligado? Tipo, com 12 anos de idade, tava lendo um livro aí sobre os dinossauros e etc, biologia. Então, eu sempre gostei de ler coisas assim muito variadas, tá ligado? Mas eu lia coisas assim, tirando esses livros de paleontologia que eu falei que eu lia e outras coisas assim de ciências naturais, na área de ficção eu lia muito coisa infanto-juvenil mesmo, né? Para começar a ter contato com os clássicos, eu demorei um pouco mais. Foi mais no período Uhum. do vestibular. Enfim, não sei se eu já falo disso agora, eu espero a próxima pergunta mais propícia a falar sobre A isso. gente já vai chegar lá. Assim, nessa sua caminhada, eu queria que você comentasse e compartilhasse com a gente também um livro, né, que tenha marcado você e por quê. Uhum. Então, acho que tem dois livros que eu acho que é muito interessante de mencionar, que são bem clássicos também, né? Eu não vou, infelizmente, não vou trazer nada muito inovador. São dois livros muito conhecidos, mas que, mano, são marcantes, né? Não, não são conhecidos por acaso, né? São justamente por Uhum. serem marcantes. Um deles é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e o outro é o Capitães da Areia,
né? Eu ia falar o Capitães da Areia, mas é, eu quis trazer um livro que tenha sido escrito por uma pessoa negra, né? E um outro que não é escrito por uma pessoa negra, mas que retrata a história de pessoas negras, né? Então é um marco, assim, o Capitães da Areia. Enfim, os dois eu li no ano do vestibular. E aí que eu entro naquela questão que eu estava dizendo. Eu só fui ter contato mesmo com a literatura considerada mais clássica quando eu estava no ano do vestibular. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, né, a gente que é pobre, que mora na periferia, a gente não tem contato, geralmente, com essa literatura aí, né, que é mais clássica, tá ligado? Muitas pessoas até têm na escola, mas nem na escola eu tive. Na minha escola a gente não lia mesmo, nada. No máximo aquelas apostilas, assim, enfim, é que seja de outro estado, mas aqui em São Paulo tem umas apostilas que o governo do estado faz, né, e a gente recebe elas, mas não tem livro pra gente ler. Assim, às vezes eles até dão alguns livros, assim, meio aleatórios, mas só é dado por dar mesmo, não tem um trabalho, pelo menos nas escolas que eu estudei, tá ligado? Nunca teve um negócio, tipo, vamos ler esses livros, vamos fazer uma apresentação, vamos fazer um trabalho em cima desses livros. Infelizmente isso nunca aconteceu. Então eu só comecei a ler mesmo a nossa literatura nacional, clássica, etc., para fazer os vestibulares. E foi por conta própria mesmo, porque eu estudei por vestibular por conta própria, né? Seja para o Enem, seja para a FUVEST, né? Eu entrei na USP pelo Enem, mas eu fiz a FUVEST também. E aí, mas eu também fiz um cursinho popular, né? Mas enfim, aí eu comecei a ler alguns livros sozinho, e foi a partir daí que eu comecei a ter contato com esses livros que eu mencionei, e outros também, né? Mas é muito. Quer dizer, enfim, né? Eu sempre critico muito a existência do vestibular, né? Porque eu acho que ele existe para ser um filtro, né? Uma peneira, assim, para selecionar quem que vai passar na universidade e quem não vai. Geralmente quem passa é quem foi mais privilegiado ao longo da sua vida escolar, né? Da sua vida de um modo Sim, geral. Mas tem um ponto positivo que é esse, né? É o momento que você vai acabar tendo contato com a literatura, né? Para mim, no meu caso, foi só naquele momento mesmo. sim. E esse rolê do vestibular é uma coisa muito desigual, né? Porque como você falou mesmo, assim, eu também venho de escola pública. Assim, quando eu estudei o ensino médio lá em 2005, 2006, 2007, né, que foi meu ensino médio, assim, eu tive muita defasagem de professor. No primeiro ano não tinha professor de química, no segundo ano não tinha professor de física, né? E isso não é uma particularidade da minha escola pública, né? Assim, a falta de professor e de material, né? Que possibilite para a gente um ensino de qualidade ainda é um problema. E aí, em contrapartida, a gente tá nesse dia, né, específico, que é a prova do Enem, agora ali, né, são divididos em 2 dias, né, 2 finais de semana, mas anteriormente era o sábado e era o domingo, você fazendo prova ali o dia todo. Quando você vinha, né, da escola pública de um ensino muito defasado, já no ensino médio, já no ensino fundamental e, né, ao seu redor ali naquela sala, pessoas com um gabarito muito maior, né? Às vezes, muito provavelmente vindo de uma vida inteira em rede pública, né? Se na escola pública a gente não teve, né, esse introduzir da literatura, a gente vê, né, a didática em escolas particulares com a literatura sendo introduzida desde as primeiras turmas, né? E assim, e Exato, aí vai desenvolvendo, vai desenrolando. Você mencionou, inclusive, um exatamente. desses livros, que é o da Carolina. Inclusive, é o primeiro vídeo que a gente fez para o canal lá em 2016, é sobre esse livro, O Quarto de Despejo. E aí eu queria que você comentasse para a gente também, né, como é que se deu esse encontro com autores negros. Foi, né, como você estava falando, a partir das suas pesquisas para entrar na universidade, também acredito posteriormente a ter entrado nela, teve mais acesso a essas literaturas, né? E aí que você comentasse para a gente um pouquinho como é que se deu esse seu primeiro contato e em que pé está nesse momento, né? Então, e acho que é importante ressaltar que isso tudo é muito recente, né? Quando eu falo sobre meu ano do vestibular, tô falando de 3 anos atrás. Eu tenho 20 anos, ainda sou bem novo, né? Então ainda tô nessa caminhada, né? Nesse contato com a literatura e tudo mais, né? Com a leitura. Eu acho que muitas pessoas que me acompanham, né, quando me vê, devem pensar que eu sou, sei lá, um puta intelectual, que eu estudo pra caralho, assim. É de fato, né, eu estudo bastante, mas
eu gosto de ressaltar que eu ainda tô engatinhando em tudo isso, né, mano? Ainda tô tendo muito contato. Então ainda tem muita coisa que eu não li, muita mesmo, e que eu quero ler. Tem muito livro que eu li pela metade, que eu não li inteiro ainda, tá ligado? Que eu quero ler mais. Por exemplo, Os Condenados da Terra, do Fanon. É um livro que eu ainda não consegui ler ele inteiro. Eu li ele bastante, algumas partes dele, e é uma referência também muito grande, apesar de não ser a literatura, no caso, né, mas é um livro mais sociológico, etc. Enfim, o contato começou, né, como eu disse, né, no ano do vestibular, mas foi um contato com os autores negros, especificamente, foi um contato menor, pelo fato de que no vestibular eles são menos cobrados, né, infelizmente. Você pegar uma lista, né, da FUVEST, geralmente, a sua imagem travou, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Se você pegar uma lista, né, da FUVEST, geralmente você só vai encontrar praticamente autor branco, né, mano? E é engraçado que eles colocam até muitos livros que falam sobre pessoas negras, que falam sobre, eita, desculpa, sobre a África, e que são escritos por brancos também, né? E assim, são livros ótimos, não estou criticando os livros, né? Como o próprio Capitães da Areia que eu mencionei. Conta a história de meninos negros, mas o autor é branco. Mas o Mayombe também conta a história lá do... Caralho, esqueci. Enfim, né, da independência eu esqueci de onde que era. Algum país africano. E, enfim, e aí você pegar livros que realmente foram escritos por pessoas negras ainda é minoria, né? Como a própria Carolina Maria de Jesus, que eu acho que já foi tirada, se eu não me engano, da lista. Mas enfim, e tem muitas outras que deveriam estar lá, né? Enfim, por isso que eu também gostei muito da questão dos Racionais, né? O Sobrevivendo no Inferno, que virou livro e entrou no vestibular, né? Uma coisa que eu fiquei bastante feliz. Mas enfim, então eu comecei a ter esse contato ali, né? Tive esse contato com a Carolina Maria de Jesus, primeiramente, e foi assim, sensacional, né, mano? Porque você se vê na história, você vê os seus ali naquela história, você entende a sociedade, né? Porque é uma literatura bastante sociológica também, né? Acho que a literatura em si, ela tem um caráter sociológico bem forte. E aí quando ela traz reflexões sobre o que é a favela, tá ligado? E a condição da população negra favelada nessa sociedade, né? Da trabalhadora doméstica, a gente que vem de famílias onde geralmente as nossas mães, avós, tias são domésticas, né? Então é muito significativo, né? Ainda mais porque eu estava no meu processo de entendimento da minha negritude, né? Então essas coisas ajudam muito a gente. Enfim, Sim. aí eu entrei na universidade, né? E assim, mano, lamentavelmente, na USP, curso de Ciências Sociais da USP, a gente não leu um único autor negro. Todo esse tempo de graduação. Estou no meu terceiro ano e até hoje não teve um autor negro na nossa grade. Para você ver o absurdo que é. Então, dependendo assim da USP, eu acho que eu não teria tido mais contato nenhum, assim, tá ligado? Enfim, então é por conta própria mesmo, de ter que ir atrás, de ter que ler, pesquisar. Inclusive, mais uma vez eu ressalto, né, a importância desse trabalho que você faz, de trazer, né, quem são esses autores, né, para a população, que são escondidos, apagados, né, ou como a gente chama, né, sofrem desse processo de epistemicídio, que é o apagamento dos intelectuais não brancos. Enfim, então é isso. Eu fui, ainda estou nessa trajetória, como eu falei. Eu vou, aos poucos eu vou conhecendo mais, eu vou lendo mais. Nem sempre eu tenho tempo para ler um livro inteiro, mas aí eu vou lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu tenho me dedicado muito mais a ler livros acadêmicos, né? Eu estou pecando um pouco nessa área da literatura. Não é uma área, é uma área que eu gosto, mas não é a minha área, entendeu? Eu sou mais da área da sociologia política mesmo, então eu acabo dedicando mais tempo para ler
esse tipo de autor, né? Então aí eu vou ter muito contato mais com a Angela Davis, né? Francis Fanon, que eu mencionei aqui, Silvia Sim, Almeida, Clóvis Moura, e enfim, outros aí. Mas é importante sempre a gente ler literatura, né? Porque, enfim, sim, na literatura ela traz coisas assim, né, dentro da gente que o livro acadêmico não vai trazer, né? Que é mexer com o sentimento para além da racionalidade. Então ela faz as duas coisas, né? Ela vai mexer com a sua racionalidade, com a literatura boa, né? Que a gente sabe que tem umas literatura aí que é só mercadológica mesmo, que é umas historinhas tem um pronta Monteiro da indústria Lobato aí, né? cultural, umas historinhas pronta aí, né? Para Aham, vender só, né? E aí não traz uma reflexão, exatamente. uma emancipação intelectual, como livros como esses aí que a gente está mencionando pode Sim, proporcionar para nós. sim. Tiago, você mencionou, né, a questão de alguns intelectuais negros, né, principalmente nessa sua última fala. E quando a gente pensa em literatura, é muito comum que venha na nossa mente romancistas, né, histórias. Mas Sim, aí acaba ficando de fora uma grande densidade, né, uma grande quantidade de intelectuais negros que estão aí no corre para ser autores da própria história. Você falou do Fanon, por exemplo, que tem uma discussão primordial sobre cultura, né, sobre a hierarquização da cultura. Porque é isso, né? No canal mesmo, quando a gente fala sobre literatura negra, a gente entende que também existe um outro tipo de literatura. Aquela que é colocada na escola, né? Os livros que são obrigatórios para a gente ir lendo enquanto vai crescendo. E na sua maioria são autores brancos que vendem uma imagem da branquitude, né? Do clareamento. Principalmente, assim, do século XIX para o século XX, a gente tem uma elite intelectual no Brasil que era majoritariamente branca e que vendia esse ideal do embranquecimento, né? O próprio Lobato está aí e, inclusive, apesar de todo o racismo, apesar de toda a misoginia, apesar de ser uma alma cebosa, tem cadeira cativa lá na Academia Brasileira das Letras, né? E um desses intelectuais, exatamente. assim, você estava falando do Fanon, e também, né, sobre a sua experiência no curso de sociologia, de estar no terceiro período e ainda não ter lido autores negros, me veio à mente um autor que eu gosto muito, que inclusive a gente já fez um vídeo lá no canal sobre esse livro aqui, ó, o C.L.R. James, que escreveu esse livro chamado Jacobinos Negros, que conta a história de Toussaint Louverture e os revolucionários haitianos. O James, ele é natural de Trinidad e Tobago. Ele nasceu em 1908. Na época, Trinidad ainda era uma colônia da Inglaterra. E aí, por volta dos anos 20, quando ele consegue entrar na universidade, ele vai procurar sobre colonialismo, sobre escravidão. Ele diz que na universidade tudo que era disponível para ele era sempre de um ponto de vista eurocêntrico, né? Eram sempre autores brancos europeus falando sobre colonialismo ou falando sobre a escravidão. E aí ele se debruça na pesquisa, né? Passa 10 anos estudando sobre a Revolução Haitiana para produzir esse livro aqui, assim, que foi publicado ali por volta de 1938 e contextualizando a gente na época, né, era a mesma fase que as ideias do nazifascismo como um câncer estavam se espalhando por toda a Europa. E aí o James ele diz que tem essa motivação de escrever sobre a Revolução Haitiana para ser, né, a história contada por nós mesmos. E aí a importância, né, de ser autor da própria história, de assumir esse compromisso e essa responsabilidade também. E assim, tem muita gente que está nesse corre há muito tempo, né? O James publicou esse livro em 1938, mas eu só vim conhecer esse livro em 2016, 2017, por conta do meu curso de História na universidade e por conta de um professor negro, o único homem negro do departamento, que era o Bento, apresentou esse livro aqui pra gente. E a gente ainda tem a defasagem quanto ao próprio ensino, né, de história da África, história dos povos indígenas, as relações étnico-raciais. Apesar de a gente ter duas leis aí, né, que estão completando mais de 10 anos, que é a Lei 10.639 e a 11.445, 11.645. Ainda Eita, assim, no decorou curso de até. História mesmo, ainda assim no curso de História mesmo na UFPE, a gente de obrigatória sobre África só tem uma cadeira. Então, você imagina, né? A história de um continente inteiro, berço da humanidade, você aprender em apenas 4 meses, né? É impossível. Como se a gente Sim, estivesse tratando a África inteira como um pequeno país. exato. Assim, tem uma optativa ou outra e ela é pouquíssimo procurada, inclusive pelos próprios estudantes.
E aí, como é que a gente pode pensar, né, a partir do que está posto, um novo modelo de sociedade, né? Como é que a gente pode pensar não só a nossa sobrevivência na universidade, enquanto estudantes negros e pobres, e como é que a gente pode utilizar da literatura para a nossa sobrevivência, não só na universidade, mas também para a gente estar pensando um mundo novo. Eu só quero comentar sobre esse livro, né, mano? Eu ainda não consegui ler esse livro que você mostrou aí, Os Jacobinos Negros, mas é um livro que eu quero muito ler, né? Porque, mano, enfim, estudar a história da Revolução Haitiana é fundamental, né? E tem tudo a ver com a pergunta que você fez, né? Sobre mudar esse mundo, né? E a literatura, o papel dela nisso. E uma coisa que eu sempre falo, né? Quando me perguntam por que eu entrei no curso de Ciências Sociais, é porque eu quero mudar o mundo, e para mudar o mundo eu quero entender o mundo, né? Eu sei que o curso de sociais não vai me transformar num revolucionário, né? Mas ele vai me dar algumas ferramentas para eu conseguir entender melhor essa sociedade. Então a gente vê, por exemplo, né, o processo da Revolução Haitiana, por exemplo, ou vários processos de independência de países africanos ou revoluções africanas, tá ligado? É muito importante. E aí entra essa questão, né, da gente não, né, da negligência que é feita com essas histórias, né, com essas sociedades e com essas culturas também, né, enfim, aí é um bagulho tão complicado, sabe, a gente sabe, o nome do livro é Os Jacobinos Negros, né, a gente sabe, que estão perguntando aqui, então, a gente vive nesse continente de uma forma forçada, né? A gente foi trazido para cá, a gente não, né? Nossos ancestrais foram trazidos para cá para ser mão de obra barata, e aí a gente, né, que descende deles, não tem acesso a nada na sociedade, né? A gente vive numa condição de marginalização, né, de segregação e de extermínio, né? Então, não existe dentro do sistema capitalista um projeto de integração da população negra, muito menos da população indígena, na sociedade, né? O projeto é de extermínio, né? E quando você não quer inserir essa população na sociedade, você enfim, vai ter o processo de genocídio, vai ter o processo de etnocídio, né, de destruição e apagamento dessas culturas, e o processo de epistemicídio também, né, que é o processo de apagamento da nossa intelectualidade, né, e passar essa visão de que historicamente não existiram intelectuais negros, não existiram escritores negros, sabe? Ou ainda hoje, né, quando você não quer considerar o rap, né, sei lá, como literatura, ou quando você não quer considerar o funk como cultura, tá ligado? Então, a gente, né, enfim, assim, a população de um modo geral, mas a gente, principalmente, né, que somos negros, né, pobres, indígenas, etc., conhecer a nossa história, dos nossos ancestrais, e principalmente as lutas que eles fizeram é fundamental, né, porque a gente, né, enfim, nós, enquanto revolucionários, a gente quer mudar radicalmente essa sociedade, então a gente vai se inspirar em autores como Marx, como Engels, como Lenin, mas a gente também vai se inspirar em autores que eram negros, né, autores revolucionários, etc., né, como Thomas Sankara, como Frantz Fanon, né, e por aí vai. E, enfim, e aí a literatura tem os próprios haitianos, né, que fizeram a revolução, e aí a literatura entra nisso aí também, né, nessa importância. Ela, como eu falei antes, a literatura ela mexe com a nossa racionalidade, com os nossos sentimentos também, né? E aí eu sempre ressalto, né? O rap também se inclui nisso. E o rap tem esse papel fortíssimo, né? De mexer com o nosso sentimento, mexer com a nossa mente, e a gente reflete sobre a nossa condição na sociedade, e sente as coisas também, aquilo tá tocando na gente, a gente sabe o que tá falando com nós, tá ligado? E a literatura, de um modo geral, ela faz isso, né? Então ela traz uma força, né? Uma esperança e um gás, né? Para nós continuar com a nossa luta. Uhum. Peraí, O caiu um pessoal negócio estava aqui. perguntando aí qual era o nome do Pode falar. livro. Eu vou aqui, ó. Se o pessoal quiser tirar print, Os Jacobinos Negros
C.L.R. James. Muito importante esse livro, gente. E é Assim, interessante. Ah, pode falar. não, falei, casa é sua. Não, eu ia falar que é muito interessante o nome, né? Os Jacobinos Negros, que é uma referência à Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa que é considerada por muitos, né? Considerada por muitos, não, de fato, foi uma revolução extremamente importante, né? Não é à toa que no curso de Ciências Sociais é um dos temas que a gente mais estuda. E aí vem essa comparação, né? Porque a Revolução Haitiana foi, assim, tão grandiosa quanto, talvez. Né? Claro que ela não teve o mesmo Acho que mais impacto, o mesmo até. tamanho, mas você pensar que foi a primeira revolução, assim, um processo de libertação dos escravizados, onde eles próprios, né, se libertaram através de uma revolução. Né? Então, é muito Exatamente. interessante para a gente pensar na nossa história, né? Porque pensa, a gente foi comparar, né, o Brasil um país onde a escravidão acabou vindo, a escravidão acabou né, por cima, né, onde as próprias elites ali mexeram ali, pá, não sei o quê. Então foi um negócio só por formalismo, né? Não foi um bagulho que mexeu nas estruturas sociais. Diferente do Haiti, né? Porque é uma revolução, ou seja, você mexe com as estruturas da sociedade. E aí o que é curioso da gente pensar sobre esse processo? Que quando uma revolução acontece na Europa, como foi a Revolução Francesa, né, feita por pessoas brancas, europeias, é extremamente exaltada, né, é elogiada eternamente, a gente estuda no curso de Ciências Sociais o curso inteiro, e é uma revolução né, que segue assim, ideais muito parecidos, né, são ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de libertação de uma população escravizada. Essa revolução vai ser extremamente abafada, boicotada, sabotada, os países imperialistas vão atacar. E não é por acaso que hoje o Haiti está nessa miséria, nessa pobreza, porque, mano, é inadmissível como essa revolução negra de escravizados, né? Enfim, aí acontece o que aconteceu. Então é aquilo que a gente que é marxista sempre fala, né? O liberalismo defende a liberdade para a burguesia branca europeia, somente. Tipo, quem são esses negros aí que estão ousando escrever a própria história? Né? Tem Exatamente. uma questão interessante sobre esse processo revolucionário, que como você falou, né, começou com a inspiração na França, que no ano de 1789, quando começam né, as insurreições lá em Paris, de jacobinos e de gerondinos no processo revolucionário. Chega a 1791 e, né, na época não existia grupo de WhatsApp da família, não existia Twitter. Então, a principal forma da notícia circular era através dos portos, né, era através dos navios. E aí não foi diferente. Na época, o Haiti era chamado de colônia francesa das Índias Ocidentais. E, por sua vez, era também a colônia mais lucrativa de toda a América. Era a menina dos olhos da Europa no coração do Caribe. Né? Era a colônia que mais gerava frutos para a sua metrópole, que no caso era a França. E aí aqueles escravizados receberam as notícias que vinham de Paris através dos portos. E aí tinha aqueles ideais, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, como você falou, para todos os homens. Aí eles se perguntaram, cara, eu não sou homem também não, é? E aí, tipo, eles tiveram que ver, eles tiveram a compreensão de que a libertação deles não viria por parte dos seus senhores, não viria por parte da metrópole, e teria que sim ser através da sua própria luta, né? E que já vinha um processo, eles vinham com tentativas de insurreição nos 100 anos anteriores, né? E aí, naquele ano de 1791, eles desceram do morro, né? Depois de uma cerimônia voodoo, era uma noite de agosto, que ficou conhecida como Noite das Fogueiras. E naquela noite, eles, enquanto estavam descendo o morro, cantavam uma canção em voodoo que a sua tradução dizia: juramos derrotar os brancos e tudo que representam, que morramos se falharmos na nossa promessa. E aí, naquela primeira noite, eles queimaram mais de 1000 fazendas e na maioria das fogueiras tinha um senhor de escravo no meio e eles dançando ao redor. Né? Eu acho que foi o maior exemplo de Maravilhoso. ciranda revolucionária da história. E, e assim, foi uma coisa tão incrível, né, que foi a primeira noite e é muito importante quando a gente se debruça para estudar sobre esse processo revolucionário, que a gente vê que nenhum processo revolucionário em toda a história acontece da noite para o dia
e que uma revolução feita, né, originalmente por escravizados não seria diferente também, né? Essa foi só a primeira noite. Foram mais de 12 anos de uma sangrenta guerra civil, colonial e racial também, que por sua vez não acabou só com a escravidão na ilha de São Domingos, como eles também conseguiram acabar com a escravidão em todas as colônias da França. E em 1804 proclamar a sua própria independência, né, a formação do primeiro estado negro e livre fora da África. E aí o que você falou aí da condição do Haiti de ser, né, a gente tem números aí de mais de 150 países, ser o segundo IDH mais pobre, né, mais baixo. E muita gente associa isso aos desastres naturais. Só que eu gosto de lembrar que o Japão tem mais desastre natural do que o Haiti. E aí as pessoas podem falar, não, mas o Japão é o Japão, o Haiti é o Haiti. Aí sim, gente, na história a gente entende como é que os processos chegaram aos dias de hoje, né? E assim, não tem nem 70 anos que o Japão recebeu duas bombas nucleares de presente dos Estados Unidos, né? Aquele que, na minha opinião, é o maior atentado terrorista da história. E em um minuto matou mais de 100 mil pessoas. Se em 6 meses de coronavírus a gente está aí na casa de 130 mil mortes, né? Em pouco mais de um minuto a bomba de Hiroshima matou mais de 100 mil pessoas, né? Questão de segundos. E assim, o Japão conseguiu se reestruturar e ser uma das grandes potências, mas nunca deixou de ser potência também, né? Inclusive na época era a potência asiática, inclusive imperialista, né? Só você perguntar para os vietnamitas, para os chineses, para os coreanos o que era o Império Japonês nas suas terras, né? E assim, a gente tem essa disputa não só de ser autor da própria história, mas também de permanecer, né? E você estava falando da dificuldade que a gente tem de ter acesso a autores negros. A gente tem um dado, inclusive levantado pela UNB, de que de 1964 até 2018, apenas 10% de todos os livros publicados no Brasil eram de autores negros. Então, além de ter todo esse corre para você conseguir ser um autor negro, ainda assim você vai ter que lutar depois da sua morte para que, ou não seja embranquecido, vire Machado de Assis, ou não seja até mesmo apagado da história, como por mais de 70 anos permaneceu a obra de Maria Firmina dos Reis. E aí eu quero mostrar esse outro livro aqui para vocês, se o pessoal quiser tirar print também. O nome é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Ela, gente, é tão somente a primeira autora negra e abolicionista, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. E esse livro aqui ele foi publicado pela primeira vez em 1859, tá ligado? Quando Isabel nem sonhava em assinar a Lei Áurea, que cá entre nós, né, se fosse Áurea mesmo, teria quebrado com todas as correntes e não inventado correntes novas, né? E assim, a Maria Firmina publica esse livro em 1859, não pode assinar com o próprio nome, né? Por isso ela assina como amaranhense. Ela também é a fundadora da primeira escola mista e gratuita do Brasil, lá em Guimarães, no interior do Maranhão. E apesar de tudo isso, de ser essa mulher e escritora fantástica, ela em 1917 morre cega e pobre. E sua obra acaba ficando no esquecimento até os anos 70, quando um bibliógrafo encontra sua obra e coloca para jogo novamente. Essa edição aqui é da editora Zouk e é uma edição muito boa, tem 3 artigos que falam sobre essa obra da Maria Firmina. E é um romance histórico que fala da história de 2 jovens brancos, que é a Úrsula e o Tancredo. E aí ela usa esse plano de fundo de um romance juvenil branco para estar tratando sobre o cotidiano da escravidão através dos personagens que, né, ficam interagindo com os personagens principais, que é o Túlio e a Susana, que são 2 escravos. A Susana, inclusive, tendo sido sequestrada da África. Eu separei um trecho dela aqui para mostrar para vocês. Inclusive, é a primeira menção a um navio negreiro em toda a história da literatura portuguesa, né, da literatura brasileira também. Ela fala assim, ó: meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infético porão de um navio. 30 dias dos mais cruéis tormentos, da falta de ar absoluta e de tudo quanto é necessário à vida, passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, fomos acorrentados iguais aos animais ferozes das nossas matas. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros por falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim,
e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Um trecho, mais uma vez, de 1859, falando sobre o que era uma travessia de um navio negreiro, né? Porque Fortes. muito provavelmente a gente não consegue alcançar a dimensão do que é, né? Tá ali um parágrafo, mas às vezes a gente não entende que uma travessia simples da África até as praias brasileiras durava em média 30 a 40 dias dentro de um porão, né? Como ela falou, acorrentado, feito os animais das suas matas. Então é isso, né? Para além da nossa luta para escrever as obras, tem essa luta também para permanecer atual, para permanecer vivo, para permanecer negro também. E para permanecer, acima de tudo, uma literatura emancipada, né? Que fuja do padrão eurocêntrico. E aí você faz isso muito bem no seu canal também, né? Eu vi um vídeo muito bom, tanto sobre o Jesus, né? O Jesus histórico, o Jesus negro, que é muito diferente desse Jesus sueco que é apresentado para gente na igreja, Ariano, né? né? E aí Nórdico. pois é, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre esse poder da narrativa, né? E como é importante as narrativas que vão, né? Essas narrativas que estão na periferia, porque como diz um ditado famoso, um ditado africano, que enquanto os leões não puderem contar a própria história, vai ser sempre sobre a conquista dos caçadores, né? Então, qual a importância da gente poder escrever nossa própria história? Ah, perfeito. Eu começo lembrando uma frase, né, do Marx e Engels na ideologia alemã clássica, né, que as ideias dominantes na sociedade, numa época, são as ideias da classe economicamente dominante, né, e a classe dominante da nossa sociedade há séculos, né, há séculos não, enfim, né, atualmente, né, é a burguesia branca, né, então a ideologia da nossa sociedade é dessa classe, né, são as ideias dessa classe, ela controla todos os aparelhos midiáticos, todos os aparelhos de disseminação da informação. Então é ela quem está contando todas as histórias. Né? A gente precisa sempre se questionar em relação a absolutamente tudo, porque não existe neutralidade. Né? A gente está, enfim, recebendo a Nem na literatura. informação. Exatamente. A gente está recebendo a informação contada segundo alguma perspectiva, né? E sobre a questão de Jesus que você comentou, é o exemplo mais clássico disso. Né? Acho que a história de Jesus é o maior exemplo de como as classes dominantes ao longo da história ocidental vieram manipulando informações para construir uma narrativa. Então a história de Jesus acho que é acho que é a história mais deturpada da história, né? Enfim, o que começou ali como um movimento subversivo, né, de um cara que estava batendo de frente contra as elites da onde ele vivia, né, a elite romana, a elite judaica, foi apropriado pelo Império Romano no primeiro momento, foi apropriado pela, pela nobreza, depois pelas burguesias, e aí vira isso, né? O Jesus como esse homem caucasiano que defende a ditadura militar, que defende a tortura, que odeia os LGBTs. Então, infelizmente, isso colou muito, sabe? Isso colou muito, porque é o que eu falei, né? É a história que está sendo contada pela classe dominante, por todos os aparelhos que ela controla. Então, o nosso trabalho, né, de disputa de narrativas ou de disputa de consciências é um trabalho muito complicado, é um trabalho de formiguinha mesmo, porque a gente está batendo de frente com a ideologia dominante, a gente está batendo de frente com a grande mídia, né? A gente está aqui, ó, duas pessoas aí com alguns milhares de seguidores batendo de frente com o Jornal Nacional, batendo de frente com a Globo, com a Folha de São Paulo, com essas mídias burguesas, ou batendo de frente com as apostilas que o governo do Estado manda para a escola para a gente ler, né? E a galera fala que. Enfim, só vem um negócio na minha cabeça aqui, né? Que esses dias o Traste do Mamãe Falei, né, fez um vídeo criticando Boulos, falando que ele quer implementar o marxismo nas escolas através do Paulo Freire, né, e aí ele citou uma frase do Paulo Freire onde ele fala que não existe imparcialidade, não existe neutralidade na educação, e não existe mesmo. Né, e as pessoas que acham que os livros didáticos, apostilas que a gente recebe nas escolas são neutras, pessoas estão muito enganadas. Né? Aquilo ali foi elaborado pela Secretaria da Educação do governo do Estado, que é um partido político que está ali, né? Colocando as suas ideias ali.
né? Não existe isso, né? E você, por exemplo, citou também a lei que fala sobre a obrigatoriedade do ensino da história africana e indígena nas escolas, mas aqui em São Paulo eu nunca tive aula sobre isso nas escolas. Nunca tive aula de histórias africanas ou indígenas, né? Eu acredito que não seja só aqui em São Paulo, né? Mas, enfim, aqui em São Paulo a situação é crítica, né? Porque mais de 20 anos de governo do PSDB. Mas, enfim. Assim, eu sou natural de Olinda, né, de Pernambuco, e na escola lá, né, a milhares de quilômetros de distância de você em São Paulo, eu aprendi que nossos heróis são os bandeirantes. Inclusive, em São Paulo tem Então. um enorme monumento, tem avenida, quando na Nossa, verdade vontade eram de indivíduos que derrubar aquelas ganhavam a bolas. vida caçando negros e caçando indígenas, né? Em contrapartida, a gente não Exatamente. conhece Maria Firmina dos Reis sendo apresentada na escola, ou Carolina Maria de Jesus, ou Teresa de Benguela. O próprio palácio do governo do estado de São Paulo se chama Palácio dos Bandeirantes. Então, olha isso. O palácio, né, mais importante da política paulista elogia, homenageia essas pessoas. Né? Por que não muda o nome daquela desgraça, palácio, sei lá, coloca o nome de alguma tribo indígena, alguma coisa assim, mas não. Né? A homenagem vai ser pro desgraçado assassino colonizador, né? Enfim. Né? Ô, Tiago, veja só, tem um comentário aqui da Carolina. Ela fala que você é maravilhoso. Cara, é maravilhoso ver onde você Obrigado. chegou. Meus alunos são chavosos também. E o que eu mais quero é incentivar o estudo, mas é difícil. Queria te apresentar a eles para fazer de você um exemplo. Olha só a responsabilidade, Tiago. É demais, né? Obrigado aí, Carolina. Espero que Inclusive, eles se pessoal, a gente inspirem. daqui a 10 minutinhos vai estar encerrando por causa do tempo do Instagram. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Tiago, fiquem à vontade também. Uhum. Ô, Tiago, a gente tá, né, enquanto dois produtores de conteúdo negros, pobres, né, moradores de periferia, que não têm, né, parentes importantes, nem contas bancárias recheadas. Então, a gente precisa também estar pagando nossas contas para estar, né, além de ter um teto, além de ter comida, poder estar vivo para poder continuar produzindo conteúdo, né? Tem alguma Sim. forma que o pessoal pode colaborar para a produção do seu conteúdo? Sim, eu tenho um Apoia-se. Né? Pelo Apoia-se, você pode estar me apoiando financeiramente mensalmente, qualquer valor que você puder, mas tem muita gente que não consegue manter, né, essa mensalidade. Eu tenho uma conta no PicPay também, né, que você faz uma transferência ali naquele momento e só acabou, pode ser 1 centavo, pode ser quanto você conseguir. Então, se alguém tiver interesse em ajudar, pode me mandar uma mensagem no direct, que eu tento ver, né, nem sempre não consigo responder geralmente, mas às vezes eu vejo, ou pode me mandar pelo meu e-mail, que está no meu perfil também. E além do apoio financeiro, né, para a gente pagar nossas contas, né, vocês podem e eu acho que devem apoiar a gente compartilhando o nosso conteúdo, né, mano? Não adianta só assistir, gostar e beleza, você tem que compartilhar. Como eu falei aqui, a gente está batendo de frente com os monopólios de mídia, o que é impossível praticamente, mas se a gente se fortalecer, sabe, fazer essa rede e tá compartilhando nossos conteúdos, mano, a gente pode fazer um trabalho maravilhoso, eu acho. Pois é, muitas vezes a gente perde tempo, né, compartilhando indignações, como Celso Russomano, que a gente estava conversando mais cedo, como o próprio Mamãe Falei aí, e outras personalidades tenebrosas da extrema-direita, e o engajamento deles acaba sendo muito maior por parte de certa esquerda, né, muito para mostrar indignação, muito para uma tentativa de não sei, ridicularizar, mas falta um pouco de entendimento da nossa parte como é que funcionam os algoritmos, né? Que muitas vezes Exato. eles são sim racistas, são sim elitistas, vão estar sempre impulsionando conteúdos que são diferentes daqueles que a gente está produzindo. Então, isso que você mencionou é muito importante para o pessoal não ficar só visualizando, só deixando o like, mas também poder fazer com que, né, ande com as próprias pernas, poder estar compartilhando com o grupo da família, né, poder compartilhando na universidade, poder estar conversando com as pessoas e espalhando a palavra não só do Litera Negra, como também do Chavoso da USP, né, muito importante. Você Infelizmente, salvar, compartilhar, comentar, todas essas coisas acabam impulsionando o algoritmo lá das redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram também. uhum. As redes sociais, elas meio que criam bolhas, né? Então a gente vive na nossa bolha, onde o Celso Russomano é absurdo, onde o Mamãe Falei é absurdo, mas a gente muitas vezes não percebe que fora dessa bolha tem gente que talvez tenha afinidade com essas pessoas, né? Só não conhece elas ainda.
E foi justamente o que aconteceu com o Bolsonaro, né? A gente achava, nossa, que absurdo, olha isso, e a gente compartilhava indignado. E no final das contas, milhões de pessoas se identificaram com ele, né? E aí, infelizmente, a gente vê essas coisas se repetindo, né? Então vamos parar de compartilhar coisas de gente que a gente não concorda, achando que os outros não vão concordar também. Faz a crítica sem mencionar quem é aquela pessoa, ou às vezes menciona, mas sei lá, não coloca o perfil dela, nem nada do tipo, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Vamos bombardear nossas redes sociais com conteúdo de esquerda, conteúdo do que a gente de fato se identifica e que não é divulgado. Né? Essa questão do algoritmo, essa questão da falta de financiamento, é muito complicado. A gente depende desse compartilhamento, tá ligado? É. Olha, acho que o J. Pérez, ele pergunta aqui se a dialética marxista vai se concretizar em algum momento, pergunta qual é a nossa opinião. E também o Aisriel Santana, ele comenta que, para a gente não esquecer, né, que esses canais de divulgação, essas redes sociais, eles são instrumentos a trabalho do capital, né, e, portanto, as mídias, elas estão aí para a manutenção dos interesses das elites, né? E aí, por isso, reforço a importância de trabalhos como o nosso, como do Jones Manuel, como da Sabrina Fernandes, como do João Carvalho, como do Lado B do Rio, que é um podcast e também atua no YouTube, a importância da gente estar sempre impulsionando esse tipo de conteúdo. E aí, sobre a dialética marxista, a gente não tem muito tempo não, mas o que, é que tu acha disso aí? Eu acho que vai, né? Acredito e espero que vá se concretizar, mas obviamente não vai vir do nada, né? É necessário que a gente esteja fazendo esse trabalho de formiguinha diariamente, que não é fácil, que é cansativo, mas é a luta por um ideal, né? Que dá um norte para as nossas vidas, né? Então eu acredito sim, é por isso que eu luto diariamente. Sim. Inclusive, né, mencionando mais uma vez aquele livro que eu citei, Os Jacobinos Negros, é importante, inclusive, para a gente ter o entendimento, né, de que não vai haver o Espírito Santo descendo dos céus e, enfim, batizando todas as pessoas, dando uma consciência de classe, né? Que, assim, vai ser muito trabalho, muito provavelmente, é, enfim, o que nos espera é também uma guerra civil, né? É um conflito de classes e que, assim, como Fanon nos ensina nos Condenados da Terra e também em Pele Negra, Máscaras Brancas, a libertação do oprimido de maneira alguma vai vir por parte do opressor, né? Vai ser apenas e tão somente pelas forças, pelo suor, pelas lágrimas e muitas vezes pelo sangue dos oprimidos. Infelizmente, é a verdade. É isso. Tiago, a gente está chegando no finalzinho da live. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou aqui. A live ela vai ficar salva no IGTV e depois eu vou estar subindo ela lá para o canal do Litera Negra no YouTube também. Reforçar mais uma vez o pessoal que chegou pelo Litera Negra para seguir o Chavoso da USP. O pessoal que chegou pelo Chavoso da USP e seguiu o Litera Negra também. Vamos impulsionar essas redes. Mais uma vez, muito obrigado. Você foi sempre muito solícito, muito atencioso também. Nem parece que tem quase 100 mil seguidores no YouTube. E, cara, muito obrigado mesmo. Deixar o espaço aberto para suas considerações finais, onde o pessoal pode te encontrar, onde pode trocar figurinha com você. Fica à vontade. Eu que agradeço, mano. Agradeço aí pelo espaço, pelo papo, né? Foi Olha, maravilhoso. então, rolou um pedido de casamento aqui, viu? Ao vivo. Eita, cadê a aliança? Aquelas. Então, mano, brigadão aí, né? Brigadão pra todo mundo que assistiu a gente, acompanhou, mandou pergunta, comentário, né? Foi um prazer muito grande. É, reforço, né? Seguem a gente aí, né? Nas redes sociais, no YouTube. Tanto meu Insta quanto meu YouTube são Chavoso da USP. E é isso. Né? Até a próxima aí. Twitter Valeu. também, né? Chavoso da USP. Isso, também. É É isso, gente. isso. Esse aqui foi o Litera Negra Convida, o rolê do Chavoso da USP na literatura. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez. Valeu mais uma vez a você, Tiago. Tudo nosso e precisando, viu? A casa é sua, tá aberta. Fique à vontade para voltar quantas vezes você quiser. Obrigadão, mano. Valeu, gente. A live vai ficar salva. Fica aí. Valeu. Abraço, Tiago. Abraço para todo mundo. Boa noite e Abração. venceremos. Valeu.